Olá, você vai ver nessa edição: Desenvolvimento Sustentável. Mesa técnica do Tribunal de Contas garante direitos de comunidades indígenas e construção de ferrovia. Tribunal de Contas e o FMT lançam caderno de indicadores de políticas públicas para adessos ao GPE. Plenário aprecia contas de governo de 2 prefeituras. Os detalhes agora no TCE Notícias. Desenvolvimento com sustentabilidade em concordância com a Constituição Federal e os interesses dos povos indígenas. Foi esse o resultado de mais um conflito mediado por mesa técnica concluída pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Um marco histórico. A obra do sistema ferroviário de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde deve prosseguir com desenvolvimento e sustentabilidade. Isso porque foi assinado um termo de compromisso entre os órgãos estaduais, federais e as comunidades indígenas Tadarimana e Tereza Cristina. A assinatura do documento foi possível após a intermediação da mesa técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conduzida pela Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência. O Tribunal de Contas fez o papel coordenador, o papel de conduzir a autocomposição dos interesses de todas as partes. Foi um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo grandioso, porque todas as partes cederam um pouco para conquistar o objetivo final, que é o destravamento jurídico daquele empreendimento. O governador de Mato Grosso e o procurador-geral do Ministério Público de Contas destacaram que a assinatura do termo de compromisso, intermediada pelo TCE, faz o Estado sair na vanguarda. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso cumpriu um papel importante, não só o papel constitucional que ele tem de ser um controle externo das contas públicas do nosso Estado, mas ele, com essa brilhante iniciativa de ter uma Câmara Técnica, ele está construindo soluções negociadas entre partes e, nesse caso aqui, trazendo uma solução inovadora, inédita, que atende ao interesse público do Estado de Mato Grosso, porque vai evitar a sequência de uma demanda judicial por conta de um licenciamento, permitindo atender ao interesse do Estado, dos mato-grossenses, do desenvolvimento dessa ferrovia e também atendendo aos povos indígenas que vão ter, através do estudo componente indígena, algumas das suas reivindicações atendidas pelo empreendedor. Hoje foi um momento histórico para a população de Mato Grosso. Mais uma vez, Mato Grosso sai na vanguarda em respeito aos direitos humanos, aos direitos dos indígenas, mostrando para o Brasil que é capaz de gerar desenvolvimento com sustentabilidade, desenvolvimento de acordo com a Constituição Federal, desenvolvimento respeitando os interesses dos povos indígenas que estão sediados nessa área há muito mais tempo do que todos nós. Com o termo será realizada uma consulta livre aos povos indígenas envolvidos. Queria parabenizar muito esses órgãos devido a esse olhar diferenciado, né? Seria a equidade, falou mais alto, né? De analisar o processo e abrir o espaço para o diálogo, que é importante em todos os setores do diálogo, né? O Estado assume um papel relevante de viabilizar o investimento através da consulta às comunidades indígenas. Então, temos outros exemplos de investimentos que estão travados porque não foi possível se alcançar um acordo como esse. A própria proteção da população indígena envolve diretamente a proteção do meio ambiente, porque são populações que estão amplamente integrada com o meio ambiente, tem uma função fundamental na proteção do meio ambiente. Violar direitos dos indígenas importa sim em violar o meio ambiente. Então é por isso que nós atuamos com o fim de proteger essa população vulnerável. Com o termo homologado, ele segue o trâmite legal. O Ministério Público Federal, com esse, e ele dirá isso aqui, com esse instrumento de termo de acordo, ele vai ingressar em juízo pedindo a suspensão temporária da ação para que se processe esta consulta. E o Tribunal de Contas vai mandar o documento ao relator, que é o conselheiro Guilherme Maluf, para que ele faça o devido encaminhamento como relator e obtenha a decisão final plenária. O Tribunal de Contas e a Universidade Federal de Mato Grosso elaboraram um caderno de indicadores de políticas públicas para os municípios adessos ao GPE, Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico do órgão de controle externo. Esse material contará com informações de cada cidade.
Entenda na reportagem a seguir. A reunião foi realizada entre a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso e professores especialistas da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. O encontro na Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação do TCE faz parte dos trabalhos desenvolvidos no Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, o GPE do órgão de controle externo. E as discussões surgem com o propósito de alinhar a definição de indicadores sociais que serão inseridos em um livreto digital e também na versão física, para que os municípios do estado possam fazer um sistema de padronização. A gente vai ter indicadores padrões, né? São 66 indicadores, dentro desses 66 tem 33 indicadores que a gente vai medir desempenho, e nessa qualificação de medida, né, a gente vai poder qualificar como é que está o andamento deles através da medida de desempenho. Aí dá para eles mesmos, os próprios gestores, se compararem, né, como é que eles estavam hoje e como é que eles estão amanhã. Esse livreto em formato físico e digital contará com informações de indicadores de cada município adheso ao GPE do Tribunal de Contas. Assim, a evolução dessas estatísticas poderá ter um acompanhamento mais efetivo e de resultados à sociedade. E os indicadores vão servir para que a gente consiga, né, ver se o município está evoluindo em determinada política, se o município está estagnado ou não, né, em determinada política. E a construção desses indicadores se baseou já nesse estudo prévio do GPE, né, foi orientado quais seriam as áreas que eles queriam avaliar, e a gente da UFMT, equipe de estatística, foi procurar, né, desenvolver os indicadores e desenvolver um caderno, um material que possa ser utilizado lá na ponta pelas prefeituras. Nós também vamos notificar esses indicadores aqui internamente também, para que as comissões temáticas elas também utilizem desses indicadores, os gabinetes utilizem desses indicadores, para poder medir as políticas públicas municipais, e que é o resultado que vai impactar diretamente com os munícipes. As contas anuais de governo das prefeituras de Jaciara e Primavera do Leste foram apreciadas em sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, as contas anuais de governo das prefeituras de Jaciara e Primavera do Leste receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. Os balanços são referentes a 2021. Quanto às contas de Primavera do Leste, o relator destacou o superávit orçamentário e financeiro, respectivamente. Voltando à execução orçamentária, constatou-se um resultado superavitário aproximadamente de 70 milhões de reais. Só o resultado aqui, conselheiro Antônio Joaquim, superavitário em 70 milhões de reais. Quer dizer, é expressivo. Quanto à situação financeira, os quocientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit de 95 milhões de reais, bem como de disponibilidade para pagamento das obrigações de curto prazo. Em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, o relator fez uma observação sobre a aplicação do percentual de 68,10%. Além de muito próximo do limite de 70%, em atenção à resolução de consulta 18/21, situação excepcional da pandemia, entendi que tal fato não conduz à emissão do parecer prévio contrário. Em relação ao balanço de Jaciara, o relator pontuou que houve excesso de arrecadação de 28 milhões de reais, superando a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da execução orçamentária, constatou-se um superávit de cerca de 30 milhões de reais. Os quocientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit, bem como disponibilidade de recursos para o pagamento das dívidas de curto prazo. Portanto, há equilíbrio financeiro. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!